Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo Trindade e como eu disse, foram muitas coisas que aconteceram nessa semana. Uma delas foi o hacker de Araraquara que depôs na CPI dos atos golpistas. Mas antes de eu falar sobre o tema, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal e deixa seu comentário, ok? Bom, vamos fazer um resumão aí da CPI, do depoimento do hacker. Bom, ele falou, aliás, na verdade, a própria fala do filho do inelegível, Flávio Rachadinha, confirmou que o inelegível e a Anta Zambelli estiveram mesmo conversando com o Walter Delgatti. É um hacker que o Bolsonaro disse e chamou de hacker do bem. Agora já não é mais. Ele só negou, no caso do Flávio, o conteúdo da conversa. Claro que ele tentou ali defender o pai dele e alegou que a conversa foi uma conversa inocente. Mas vamos pensar, gente, um presidente que aceita participar de uma reunião com um criminoso condenado, boa coisa com certeza não era, né? Mas o Walter Delgatti disse que a CPI, que o inelegível participou ativamente da reunião, inclusive com pedidos para ele, pedidos para fraudar as eleições do ano passado. Ele fez 2 pedidos para o Walter Delgatti. O primeiro deles era pegar uma urna eletrônica, urna real, e nela instalar um programa. Esse programa, que não era o original, era um programa falso, visava fazer o quê? Nesse programa, toda vez que você digitasse o número 22, mudaria automaticamente para o 13. Com base nessa urna fraudada, eles iriam exibir essa situação num telão e o Bozo estaria lá no caminhão de som, mostrando para todos e tentando convencer os bolsonaristas da fraude. Lembrando que para convencer os bolsonaristas não precisa de muito, porque eles não acreditam na verdade, eles só acreditam nas mentiras faladas pelo seu genocida preferido. Bom, o programa que ia rodar para mostrar para todo mundo que poderia existir fraude na eleição seria um programa instalado então em uma urna só com essa intenção, só com essa finalidade. E você pode se perguntar, por que isso não deu certo? Olha, porque ele não teve acesso à urna. E ele mesmo disse isso no depoimento, que as urnas, aliás o código, ele fica preso, ele fica trancado em uma sala sem internet. Portanto, seria impossível até de invadir a urna, pois ela está desconectada da internet. O hacker também contou que Bolsonaro pediu para que ele assumisse um crime. Um crime grave, um crime de interceptação de grampo do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Bolsonaro teria dito que já tinha feito grampo, que já tinha grampeado o Alexandre de Moraes e que com hackers estrangeiros, e que precisava ali de alguém que assumisse o BO. Para que essas gravações pudessem ser apresentadas à justiça e dessa forma a ideia era constranger o Alexandre de Moraes e fazer com que ele se afastasse do processo à frente do TSE. Tá? Dessa forma, com o Alexandre fora da jogada, comprometido e comprometendo também o processo eleitoral, a ideia era mais uma vez fraudar as eleições. Segundo as autoridades da inteligência, tais gravações não existiram, não aconteceram, porque tudo fazia parte, na verdade, daquele plano do Marcos Duval de grampear e gravar o Alexandre de Moraes, que ele mesmo já teria confirmado essa história de que teria se reunido com o Bolsonaro com essa finalidade. Depois voltou atrás, Você sabe como é que é esses bolsonaristas. Então, estava tudo armado. O Marcos Duval ia fazer o grampo, o Delgatti ia assumir, e eles iam apresentar essas gravações para tentar tirar o Alexandre de Moraes do comando e do processo eleitoral do ano passado. Bom, os 2 planos deram errado. Com relação a assumir esse crime, Walter Delgatti Neto disse que tinha medo de ser preso e que chegou a falar isso para o inelegível. E o inelegível disse para ele ficar tranquilo, que se fosse preso, ele, o Bozo, daria um jeito de tirar ele da cadeia. Ele chegou até a dizer que se o juiz prendesse o hacker, ele, o Bolsonaro, mandaria prender o juiz. E ainda disse que poderia dar um induto para o hacker caso fosse necessário. A mula Zambelli, segundo o próprio Walter Delgatti, pagou para ele em forma de Pix para invadir o CNJ, sabe? Aquela publicação daquele mandato de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Veja só, e ela pagou no Pix. Gente, no Pix. É muita inteligência, não? Como o pessoal diz, gênios do crime com J, E as provas disso, inclusive, foram entregues para a Polícia Federal. Os bolsonaristas
fizeram várias perguntas ofensivas na ideia de tentar desqualificar o depoente. Tentaram fazer com que as pessoas não acreditassem nele. Então, todas as perguntas que eram feitas, insinuavam ou eram feitas de má fé, o Walter Delgatti e seu advogado simplesmente não responderam. Bom, isso causou todo um constrangimento para os bolsonaristas, até porque ele chegou a dar uma lá no Sérgio Moro, chamando o Sérgio Moro de bandido contumaz. Eu não discordo dele. E ele não queria então entrar na armadilha da extrema-direita, e ele foi instruído então pelo seu advogado a não responder tais perguntas. Então ele falou, tudo que ele falou possui provas? Então, quase tudo que ele falou, também ele já tinha falado para a Polícia Federal. E para ter algum tipo de benefício, ele vai ter que apresentar provas. O que é o mínimo, né, para ser, ou minimamente ele deveria indicar então para a polícia onde encontrar essas provas. Mas a maioria das afirmações que ele fez, ele já entregou as provas à Polícia Federal. Ainda falta algumas para confirmar. Por exemplo, imagens de câmeras de segurança de alguns locais onde ele falou que esteve com a Zambelli. Bom, mas a própria Polícia Federal já estava atrás dessas imagens. Porque eles já têm data, já tem os locais onde foram os possíveis encontros. Então a Polícia Federal está atrás dessas imagens. O hacker disse que tem medo de morrer, inclusive foi até ameaçado pela Damares, né? E pediu para ser incluído no programa de proteção à testemunha. O presidente da CPI, Arthur Maia, disse que vai encaminhar um pedido para o Ministério dos Direitos Humanos para que ele seja incluído no programa de proteção à testemunha. E aí, com isso tudo, ele entregou todo o esquema da tentativa de melar, de acabar, de subverter, de fraudar as eleições de 2022. E colocou o Bolsonaro na cena do crime. Daqui para frente, tá mais complicado para ele poder alegar que não sabia de nada. Bom, se você está ansioso para ver o genocida na cadeia, aguenta um pouquinho mais, pois o grande dia está chegando. Então separa a cerveja, separa a picanha e logo mais a gente vai ter carnaval fora de época aqui no Brasil, hein? Um forte abraço a todos, obrigado a fazer mais de 10k de amigos aí nas redes sociais e continuemos firmes. E ao gado, chora gado chifrudo. Até mais, pessoal.